Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Marco Antônio Furlan. Estou aqui hoje para apresentar um assunto que seria interessante para todos os que fazem gestão financeira, administração financeira ou contabilidade, ciências contábeis. Nós vamos falar hoje sobre o período de recuperação de investimentos, o payback. Bom, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para discutirmos um pouquinho sobre esse assunto que é um dos mais relevantes dentro da administração financeira, o que nós chamamos payback. Então, vamos discutir inicialmente o porquê fazer essa avaliação que nós chamamos payback. Primeiro, em razão do orçamento de capital. O que é o orçamento de capital? Todos os administradores financeiros, gestores ou contadores que são responsáveis pela administração financeira de uma empresa, de uma controladoria de uma empresa, eles devem decidir por uma alternativa ou mais de investimentos na companhia. E essa alternativa deve ser analisada de forma inteligente e deve ser analisada ou avalizada por um conjunto de procedimentos para avaliar, comparar e selecionar projetos. Esse conjunto de procedimentos nós chamamos de orçamento de capital. Qualquer projeto, seja ele individual ou seja ele em alternativas de investimentos, ou seja, quando eu tenho vários tipos de projetos para serem avaliados e escolher entre estes os melhores ou apenas aquele que eu preciso, eu tenho que fazer o que nós chamamos EVTE, que é o estudo de viabilidade técnico-econômica. Nós, da área financeira, da área contábil, nós que estamos na parte administrativa da empresa, na parte de administração financeira da empresa, fazemos a viabilidade econômica. Em momento algum, nós vamos ter a capacidade de fazer a viabilidade técnica. Viabilidade técnica fica para a área de processos, para a área de projetos, para o pessoal que faz, que pratica a operação no dia a dia. Então, nós analisamos financeiramente e economicamente se o orçamento de capital, a proposta, a alternativa de investimento, ela é viável. Para avaliar o projeto, seja a compra de um ativo existente, por exemplo, uma aquisição de um equipamento, ou para um investimento de substituição de um equipamento, ou até mesmo para fazer dívidas ou financiamentos, eu devo fazer uma avaliação financeira antes de fazer ou de acontecer aquilo que eu estou propondo. Nós temos dois tipos de custo de investimento. Quando eu faço investimento, eu tenho dois tipos de investimentos, vamos dizer assim. Eu tenho os investimentos fixos, que são equipamentos, instalações, a montagem de um projeto, a construção de um imóvel, por exemplo, um galpão, um prédio, as instalações da fábrica e tudo mais. Esse investimento, normalmente, é uma análise que eu faço a longo prazo. Eu não posso avaliar isso em um prazo curto, ou seja, em um ano. Então, nós fazemos isso normalmente 4, 5, até 10 anos para verificar a viabilidade econômica de um projeto fixo. O outro investimento que eu possa fazer é o que nós chamamos de capital de giro. O capital de giro é aquele necessário para evidenciar a operação da empresa, fazer com que a operação da empresa aconteça. Desde a compra, vamos pensar numa indústria, tá? Desde a compra, da aquisição de matéria-prima, a estocagem da matéria-prima, a produção, a conclusão do produto acabado, fazendo com que ele seja um produto vendável, o estoque desse produto vendável, o pagamento das faturas aos fornecedores de matéria-prima, de materiais, insumos para a produção e de outros gastos, pagamento de fornecedores, pagamento de salário para os nossos empregados, energia elétrica, combustível, etc. A venda e o recebimento desta venda. Quando eu recebo o valor da venda, esse ciclo operacional fechou-se.
Vejam que no dia a dia da empresa isso é muito difícil de eu conseguir constatar e visualizar que a empresa vende e compra no dia a dia, paga seus funcionários uma vez ou duas por mês e assim por diante. Então, é difícil eu conseguir verificar e perceber isso acontecendo dentro da minha empresa. Então, nós temos os prazos médios de rotatividade dos estoques, a idade média do estoque, desde a compra até a venda da mercadoria, eu tenho o prazo médio de recebimento das vendas, o prazo médio de pagamento das compras. Com esses três prazos médios, eu consigo encontrar um prazo médio de ciclo operacional, ou seja, o prazo que eu tenho em dias para o ciclo operacional da empresa, o ciclo de caixa ou financeiro, ou seja, quanto tempo eu tenho para receber e pagar as minhas contas. Então, os prazos médios que estão inseridos nos números que a contabilidade produz nos ajudam a ter esse conhecimento da necessidade de capital de giro. Mas nós vamos falar hoje das ferramentas de análise de investimento. Lembre-se, orçamento de capital é uma tomada de decisão sobre um projeto ser ou não viável, ou seja, merecedor de implementação. O orçamento de capital refere-se aos métodos para avaliar, comparar, selecionar projetos que obtêm o máximo de retorno aos investidores. Quando se fala em máximo retorno, estamos falando da máxima riqueza, ou seja, a maior lucratividade. No caso de uma empresa, é a valorização da própria empresa. Não é apenas o lucro que valoriza a empresa, mas a empresa é um conjunto de fatores que torna que faz com que ela se torne ou que se tenha um valor significativo de mercado. As ferramentas de análise que nós estamos estudando, por enquanto, são três. Quando eu falo em prazos, eu estou falando especificamente daquela que nós vamos estudar hoje, que é o payback. Quando eu falo de valores, eu falo do VPL, valor presente líquido, ou seja, eu tenho um investimento inicial e tenho um estudo onde eu verifico vários fluxos de caixa ao longo de 4, 5, 6, 10 anos, ao longo do prazo de vida útil do investimento que eu estarei fazendo. Eu trago todo esse fluxo de caixa para o momento zero, ou seja, quando eu faço o pagamento para o investimento inicial, ou seja, valor presente. Para você entender mais ou menos, descobrir quanto que eu teria hoje para investir, para obter um valor no futuro, que é o valor que eu esteja almejando ter no futuro. Então, se eu estou almejando ter um valor no futuro, esse valor ele tem a influência da taxa de juros. Então, quanto eu preciso depositar hoje numa instituição financeira para aplicar o dinheiro e no futuro obter uma rentabilidade e ter o valor que eu desejo ter no futuro. Então, eu faço, na verdade, ao contrário, eu trago o valor que eu almejo no futuro e trago o valor presente para descobrir quanto que é a minha necessidade de capital. E quando eu penso em taxas, eu penso na TIR, taxa interna de retorno. É a taxa que normalmente eu estarei utilizando no fluxo de caixa na análise de orçamento de capital. Nós vamos deixar a TIR para um outro momento. Vamos estudar nesse momento o payback simples. Por que payback simples, gente? Porque há autores como o Bruni e Fama, né, são autores de administração financeira, de contabilidade de custos, de ciências contábeis e administração financeira, vamos dizer assim, que eles distinguem o payback em duas formas. O payback simples, onde eu não faço a análise de taxa de juros nos valores que eu coloquei no fluxo de caixa. E o payback descontado, ou seja, eu faço praticamente o mesmo trabalho que eu faço no VPL, mas eu vejo o período de recuperação do investimento descontando dos valores do fluxo de caixa a taxa de juros. A SAF Neto ele tem uma definição muito interessante. O payback consiste na determinação do tempo necessário para que o valor do investimento seja recuperado por meio dos fluxos de caixa promovidos pelo investimento. Então vejam que eu tenho a determinação do tempo necessário.
Então, esse período de recuperação do investimento para avaliar um projeto, que nós chamamos de payback, trata-se do tempo, ou seja, número de anos, o período necessário para a recuperação do investimento inicial que eu fiz, ou que eu pretenda fazer. Então, nós temos vantagens em fazer o payback. Quais são as vantagens? Ele é muito simples de se entender. Ele é fácil de calcular. Ele tem uma simplicidade de cálculo. Então, as vantagens dele são muitas e por isso ele cai na preferência de muitos gestores. Mas há algumas desvantagens. Entre elas, ele não considera o valor do dinheiro no tempo, ou seja, quando eu não coloco uma taxa de juros e eu sei que o dinheiro tem a influência com o tempo, ou seja, com o passar do tempo, eu perco o poder aquisitivo. Tem a inflação, tem a taxa de juros que é aplicada nos valores que nós temos no nosso dia a dia. É fácil de entender. Se você pegar R$ 100 hoje e ir ao supermercado e comprar uma quantidade X de mercadoria, daqui a um ano você pega os mesmos R$ 100 e vá no mesmo estabelecimento comercial e tente comprar as mesmas mercadorias. Você vai perceber que dificilmente você vai conseguir isso. O dinheiro perde valor com o passar do tempo. Nós temos também um fator de desvantagem muito grande, talvez o maior, que é a miopia financeira, ou seja, uma visão curta. A análise da recuperação do ativo, ela fica restrita ao período de recuperação. Eu acabo não tendo a noção do que acontece posterior à recuperação do investimento inicial. E nós sabemos, como administradores, como gestores que somos, que o que mais importa é a rentabilidade que todo o investimento na vida útil que ele estará economicamente produzindo nos fornecerá como gestores. Bom, quando se tem dois projetos para avaliação, o que apresentar o menor período de payback deverá ser escolhido. Então, se eu tenho duas análises, dois projetos a serem feitos, aquele que menor prazo de recuperação se apresentar é aquele que eu deveria escolher. Porém, se eu tenho apenas um projeto para avaliar, eu vou colocar um período, aquele tempo que é aceitável pela administração da empresa, é que fará que o projeto seja selecionado. Vamos dizer assim, eu tenho dois projetos e eu vou, me desculpe, eu tenho um projeto e eu quero que esse projeto tenha um prazo de viabilidade econômico, ou seja, de recuperação do investimento inicial de 2 anos. Se ele ultrapassar a 2 anos, eu não poderia fazer esse projeto. Se ele for até 2 anos ou inferior a 2 anos, o projeto deveria ser pensado e estudado e feito por esse método de investimento. No primeiro exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, nós temos aqui um fluxo de caixa onde o investimento inicial em 2021, ou seja, o período zero, e é importante que todos nós tenhamos noção que esse número 0, 1, 2, 3 e 4, ele é importante para efeito de cálculo. Ele representa um período, no período zero é o valor presente. Então, vamos imaginar 2021, valor presente de 30 mil, que é o investimento inicial. Eu tenho aqui o período 1, que seria próximo ano, 2022, 2, 2023, período 3, 2024, período 4, 2025. Vejam que eu projetei um fluxo de caixa para os 4 anos seguintes ao investimento inicial, no valor de 10 mil. O que é o fluxo de caixa? É quanto eu tenho de resultado de caixa, ou seja, superávit ou déficit, naquilo que o investimento irá produzir. É mais ou menos assim, eu vejo quanto que eu vou ter de receitas, menos os gastos, eu vou ter ali o fluxo de caixa. Lembrando que os gastos eu devo considerar somente aqueles gastos que são desembolsáveis. Ah, e os custos de um projeto anterior que não deu certo, que são chamados os custos, os sunk costs, né, em inglês, mas são os custos perdidos. Esse eu esqueço e não coloco no cálculo. Cada investimento deve ser avaliado de uma maneira individual. Eu não posso misturar investimentos
para fazer uma análise. Eu vou projetar a compra de uma máquina, eu tenho que estudar essa máquina, a compra desta específica máquina que eu desejo. O que eu já gastei com uma outra máquina, o que aconteceu na empresa no passado, ou o que possa vir a acontecer no futuro, sem esta máquina que eu estou projetando, não me interessa. Então, eu aqui projetei um fluxo de caixa igual, retilíneo, de R$ 10.000. É muito simples de se fazer esse cálculo. Pelo olhômetro, numa planilha como essa, nós podemos, me desculpe a expressão olhômetro, mas olhando essa planilha, eu posso perceber que no segundo ano eu só teria mais 10.000 para ser pago no investimento. Então, eu já estou mostrando que no terceiro ano, o saldo do meu investimento inicial já estaria totalmente quitado. Como que eu posso fazer isso quando eu tenho mais valores? Então, veja, eu uso um fluxo de caixa convencional, onde eu tenho a linha de tempo, né, onde cada período aqui é um ano, representa um ano, né, 2021, que é o ano zero, valor presente, 2022, 23, 24 e 25, o investimento inicial, as saídas de caixa, as setas são para baixo, as entradas de caixa, setas para cima, e a linha de tempo, né, são os anos do meu fluxo de caixa ou de viabilidade do meu projeto. O que que eu faço? Olha como é simples. Desse fluxo de caixa que nós projetamos com valores iguais de R$ 10.000, é só dividir o valor do investimento inicial pelo fluxo de caixa, que é de 10.000. Se eu tenho 30.000 de investimento inicial dividindo-se por 30.000, eu tenho 3 anos. Esse é o tempo de recuperação do investimento inicial, ou seja, 3 anos. Uma conta simples. Mas, veja, quando o prazo, o período de tempo é curto, fazendo uma planilha como essa no Excel, ou até mesmo cálculo numa calculadora simples, você vai perceber que no terceiro ano é muito fácil de se entender. No segundo exemplo, aqui me desculpem, eu tenho a representação gráfica, o diagrama de fluxo de caixa, mostrando aqui o terceiro ano como período de recuperação do investimento, ou seja, o payback. Mas no segundo exemplo, nós temos aqui um fluxo de caixa um pouco diferente, onde os valores que foram orçados para o investimento inicial e para os fluxos de caixa dos anos subsequentes, eles são diferentes, eles não são o mesmo valor de entrada de caixa. Então, vejam, eu tenho uma saída inicial de 50.000, 30.000 no primeiro ano, 20.000, 10.000 e 5.000. Então, o diagrama de fluxo de caixa mostra essa situação, uma saída de caixa no ano zero, no valor presente, em 50.000, e entradas de caixa nos 4 posteriores anos que seguirão esse investimento. Eu quero analisar se ele é viável ou não. Fica mais difícil de se fazer. Ah, mas esse exemplo aqui é fácil, professor Furlan. Se eu pegar 50.000, já tirar 30 e tirar 20 que já estão entrando, eu sei que no segundo ano isso acontece. Realmente, este tipo de exemplo nos vai facilitar a vida. Você vai conseguir visualizar isso de forma clara e objetiva, que o segundo ano é o valor do payback, ou seja, o período de recuperação do investimento inicial, 2 anos. Então, também como o primeiro exemplo, fica muito fácil eu descobrir que no segundo ano, porque se eu tenho 50 de saída, menos 30, menos 20, no segundo ano eu já paguei esses 50.000. O restante, ou seja, os 10.000 mais os 5, os 15.000, para os 4 anos, são os fluxos de caixa positivos, que serão os valores que eu terei de rentabilidade no projeto nos 4 anos. É o payback de 2 anos. Mas é só assim, professor? A maioria dos casos é assim, é muito simples o payback. Mas nós temos um terceiro exemplo para dificultar um pouquinho a forma de cálculo. E se eu quiser saber realmente qual é o período, vamos imaginar aqui um investimento de R$ 3.700, e no primeiro período eu tenho 1.000 de caixa, no segundo 2.000, no terceiro 1.500, no quarto 1.000. Então, se eu olhar para um diagrama de fluxo de caixa, fica difícil. Eu posso ver que no primeiro ano eu tenho 1.000 de entrada, no segundo ano 3.000. Quer dizer que no segundo ano eu paguei 3.000 de 3.700. No terceiro ano,
eu vou pagar o restante, que seria os 700 que está aqui faltando a ser pago nesse segundo ano. Mas eu não vou usar totalmente esse 1.500. Vejam, queridos alunos, cada valor de fluxo de caixa representa as entradas de caixa para 12 meses. Então, esse primeiro período, onde eu tenho 1.000, são R$ 1.000, vamos dizer assim, que eu conquistei ao longo de 12 meses. Os 2.000 ao longo de 12 meses do ano 2. No ano 3, eu conquisto R$ 1.500 ao longo de 12 meses. E no ano 4, R$ 1.000 novamente ao longo de 12 meses. Então, quantos meses representam, depois desse segundo ano, onde eu paguei o primeiro R$ 1.000, depois eu cheguei no segundo ano, eu paguei mais 2.000, ou seja, eu paguei 3.000 do meu investimento inicial. Quanto representa esses 700 em período, quando no terceiro ano eu vou ter um valor de 1.500? Então, é fácil. Se eu tivesse aqui, ao invés de 1.500, se eu tivesse 700, eu poderia dizer que seriam 3 anos, como foi no exemplo 2. Mas não, eu tenho um valor maior. Então, o que que eu faço? Eu faço uma continha muito simples. Eu vou fazer um saldo, 3.700 no período zero, é negativo. No primeiro período, eu tenho 1.000 positivo, então meu saldo negativo passa a ser 2.700. No período 2, 2023, no exemplo, eu tenho um fluxo de caixa positivo de 2.000, sobram 700. Quanto representa esses 700 de 1.500? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Como que eu faço esse cálculo? É muito simples. Eu vou dividir os 700 pelo 1.500 e vou descobrir quanto ele representa percentualmente. Em porcentagem, ele representa 47%, ou seja, em decimal, 0,47 é o número que você aproximadamente deverá chegar. Então, em porcentagem, multiplicando por 100, eu tenho 47%. Eu tenho 47% de um valor que eu vou conquistar em 12 meses. Sendo assim, se eu aplicar 0,47 vezes 12, eu tenho 5,64 de resultado. Esse 5,64 eu posso dizer e esclarecer para o gestor que eu tenho 2 anos e aproximadamente 5 meses. Eu estou usando esse número 5. Ah, mas se eu usasse o 47 não dava 5? Sim, daria, né? 47 é quase assim, 5, mas se desse 0,5 ao invés de 0,47, você não teria 5 meses, você teria 6 meses, porque seria 50% do ano. Então, é 47% de 12 meses, o que representa 5,64. Então, para ficar mais fácil para o gestor, eu não poderia falar que eu levo 2 anos para pagar o investimento. Eu tenho mais alguns meses. Então, eu levo 2 anos e aproximadamente 5 meses, ou seja, 47% de um ano, ou seja, 2 anos e aproximadamente 5 meses. Fica muito mais realista para o investidor ter essa noção de prazo. Então, aqui no fluxo de caixa, você vai verificar um diagrama de fluxo de caixa, e nós estaríamos aqui com um payback de 2 anos e 5 meses. Essa seria a informação que você poderia passar para o seu gestor, para o seu diretor, numa análise de investimento. O fluxo de caixa, nesse formato de diagrama de fluxo de caixa, ele é muito mais significativo do que você mostrar uma planilha em Excel, onde você tem que explicar o cálculo. Numa apresentação da administração financeira para uma diretoria, você mostrar um gráfico ou um fluxo de caixa como este, fica mais fácil o entendimento lógico do payback. Pessoal, as referências, como foram citadas no início desses slides, estão aqui do Gropelli, Nick Bach, que é administração financeira. Também temos o Adriano Bruni e o Rubens Famá, as decisões de investimento. Eu considero esses dois autores muito interessantes para a área contábil e administração financeira. Esse livro, em particular, ele tem muitas fórmulas para o Excel, para
a aplicação na calculadora HP12C. Então, seria muito interessante para quem quer se aprofundar no assunto, ter esse livro na sua biblioteca ou o e-book no seu computador. Eu encerro aqui a apresentação agradecendo a todos pela paciência, pedindo desculpas pelos erros de português, pela rapidez com que estou falando também, porque eu quero fazer um vídeo mais simples. E encerro para vocês, meus alunos, e para todos aqueles que estiverem assistindo, e também para o professor Marco Antônio Furlan, um pensamento aqui do autor Augusto Cury. Ele fala assim, num dos seus livros: um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, a sua inteligência. Invista nela, estude. Queridos alunos, com esse pensamento, encerro aqui a minha apresentação, lembrando a todos vocês que é fundamental para nós, contadores, administradores, para gestores como um todo, para aqueles que querem ser empreendedor no futuro ou que já são empreendedores, nós temos que ter o aprimoramento constante. Esse aprimoramento constante requer esforço, dedicação, mas isso é, é a vontade que nos leva a fazer, é o amor pela profissão, é o amor por aprender. É isso que eu desejo para vocês, que a vida de vocês cheia de amor naquilo que vocês fazem, amor pela família, amor pelo trabalho, amor pelo estudo. O amor nos faz ser mais dedicados. Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, muito obrigado.